Amados amigos, queridos irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, a ajuda dos benfeitores espirituais nos envolva, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Mais uma vez nós estamos aqui para conversar um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, obra-chave para nós no aprendizado não apenas da religião, mas também da filosofia, da ciência, trazida pela doutrina espírita. Hoje é importante para nós. Vamos iniciar o capítulo 2, Meu reino não é desse mundo, palavra de Jesus. E aqui, para nós nos localizarmos, como que esse contexto apareceu, como que Jesus disse esse ensinamento que nós encontramos no Evangelho de São João, trata-se de um momento em que está Jesus, já aprisionado, na presença que lhe é levado a Pilatos. E Pilatos então pergunta a Jesus: vós sois rei dos judeus? Porque então todos tinham em Jesus uma figura de uma realeza. E Jesus responde sabiamente que meu reino não é deste mundo. E ainda completa: se o meu reino fosse desse mundo, não cairia nas mãos dos judeus com certeza, porque os seus anjos, os seus benfeitores espirituais, os seus amigos da espiritualidade o auxiliariam. E termina Jesus, depois desse diálogo: eu não sou rei, eu não vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Quem segue a verdade, quem pertence à verdade, ou quem buscar a verdade, seguirá certamente os passos de Jesus. Então, nessa lição grande, bonita e muito ampla sobre a realeza de Jesus, o reino de Deus, que no capítulo seguinte nós vamos ver que essas moradas de Deus são muito amplas, mas o reino de Deus tem uma explicação de ser. Nós encontramos no comentário do Evangelho, seguindo o raciocínio aqui do meu reino não é deste mundo, comentários sobre a vida futura. Como nós vamos conseguir entender, conhecer e nos prepararmos para ir a um dos reinos de Jesus, a um dos locais de amor, de caridade, de luz? Como nós vamos conseguir preparar o nosso futuro se não iniciarmos hoje? Veja só, o Evangelho traz para nós um conceito de vida futura em que, com o amadurecimento da humanidade, com o amadurecimento cada vez maior da moral cristã, de conceitos de amor, de caridade, beneficência, com então cada vez mais a prática do amor, no seu sentido mais amplo, nós temos então o crescimento material e moral do planeta e o nosso. Ou seja, esse crescimento mostra que a vida futura depende do hoje. Eu preciso ter fé na vida futura além da minha vida física como encarnado, como nós aqui, ter fé que o que eu fizer hoje, presentemente, vai refletir sim no meu futuro, na minha vida como um espírito, um ser eterno, criado lá atrás, simples e ignorante e que vem caminhando devagarzinho, lenta, mas gradualmente, num processo de evolução. Este conceito de vida futura cabe a cada um de nós na vivência diária e constante de fazer com que este futuro seja melhor. Seja aquilo que nós vamos colher amanhã, a depender da nossa plantação, nossa prática, o nosso trabalho no hoje. Diz o Evangelho que Jesus nos mostra
com esta ideia de vida futura, que todos aqueles que seguirem os seus passos, todos aqueles que testemunharem a verdade, como está escrito no Evangelho de João, vão ter uma recompensa. Vão merecer estar em um local melhor do que aqui estão hoje. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, e tomara que demore, porque a gente ainda tem muito o que fazer, mas quando nós retornarmos ao plano espiritual, retornarmos numa condição melhor do que quando aqui nós viemos. Por isso que, primeiramente, nós temos uma ideia de vida futura dentro desse capítulo do Meu Reino Não É Deste Mundo, uma apresentação do plano espiritual superior. Afinal de contas, ninguém quer, quando desencarnar, fazer um pequeno estágio no umbral. Ninguém quer aproveitar mais dor e mais sofrimento na erraticidade. Muito pelo contrário. A gente quer aproveitar no nosso desencarne para continuarmos a trabalhar no bem. E por isso, esta vida futura é apresentada como o plano espiritual melhor, mais evoluído, mais sublimado em termos de sentimentos e de moral. Para tudo isso, repetimos, o hoje se faz extremamente presente. E por isso então, que para a gente compreender a vida futura dentro, repetimos, desse capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, há que se compreender um conceito de vida transitória, de vida temporária. Veja só, vamos repetir. A vida futura vai se relacionar o dia que, por exemplo, eu desencarnar, retornar à pátria espiritual e tomar a Deus que seja numa condição melhor do que quando eu aqui vim. Isso é fato. Isso é a fé em que eu vou trabalhar hoje para colher amanhã. Mas, para que este amanhã seja algo real, para que este amanhã seja algo produtivo, é necessário nós termos em mente um conceito de vida transitória, temporária, como vocês se sentirem mais familiarizados com o termo. E essa ideia de transitoriedade, de temporariedade, se relacionaria com a vida espiritual ou com a vida física? A vida espiritual, o espírito, é eterno. O espírito é imortal. Então, logo, por esse conceito de eternidade que está no Livro dos Espíritos, a vida transitória não se relacionaria com ele. É a vida futura que se relaciona com o espírito. A vida transitória se relaciona a isto aqui, ó, massa corporal, corpinho físico, concreto, que a gente passa horas na academia lá gastando força, fazendo exercícios, mas se relaciona, não sei se vamos desagradar alguém, mas a vida transitória, um dia esse corpinho vai cansar. Ele vai parando e nós desencarnamos. Essa ideia, para que vocês tenham em mente, está numa passagem que Tiago faz a pergunta a Jesus: por que é então o conceito de transitoriedade da nossa vida? Resposta de Jesus: um vapor que aparece por pouco tempo e depois desaparece. O nosso corpinho aparece quando reencarna, desaparece quando o espírito retorna à pátria espiritual. E este conceito de vida transitória é importante porque nós passamos a enxergar a nossa reencarnação como uma oportunidade, como um momento sublime. A nossa reencarnação é uma bênção divina, porque estar aqui reencarnado é algo maravilhoso.
Além de agradecermos aos nossos pais, agradecemos a Deus, aos benfeitores espirituais e aproveitamos cada instante, cada momento para conseguirmos moralizar os nossos sentimentos, moralizar os nossos pensamentos, moralizar as nossas atitudes, para que elas sejam relacionadas com amor, com caridade, com a prática constante e diária das virtudes ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. A vida transitória é um momento de trabalho, é um momento de praticar. E aí, quando nós enxergamos esta vida transitória, para que faça sentido nesse quebra-cabeça maior, nós vamos, por exemplo, analisar que o desencarne, a morte, o retorno à pátria espiritual nada mais é do que uma pequena passagem. Algo muito simples, algo muito natural que vai acontecer com todos. Vamos ilustrar para ficar mais fácil? Todos já ouviram falar da figura maravilhosa de Francisco de Assis. Este grande apóstolo do bem, esse espírito trabalhador incansável que de uma sensibilidade sem igual. Em um momento, ele estava no seu mosteiro de trabalho, regando as plantas. Imagino que assobiando, regando as plantinhas. Vem um monge, ele pergunta assim: Irmão Francisco, o que o senhor faria se soubesse que amanhã iria desencarnar? Que amanhã a sua vida transitória iria se extinguir para nascer novamente para a vida futura, para a vida espiritual. O que o senhor faria? Francisco de Assis, sem se alterar, acredito até pela história que a gente conhece, sorrindo, responde com muita simplicidade: continuaria regando as plantas. Então veja que quando nós tivermos um conceito mais aberto, mais ampliado de vida futura, relacionada diretamente com o que eu fizer na minha vida transitória presente, reencarnado, a vida material, influenciando na vida espiritual, essa passagem se torna algo simples, sutil, sublime, porque a gente vai nada mais, nada menos do que continuar algo que nós iniciamos aqui. Um trabalho no bem iniciado. Se eu soubesse que amanhã eu vou desencarnar, o que eu faria? Continuaria a trabalhar no bem. Como Francisco de Assis continuaria a regar as suas plantas. Então, esta ideia para nós de meu reino não é deste mundo está relacionado ao plano espiritual, mas também não desconsideremos o plano material, que serve de aprendizado, que serve de crescimento material e espiritual. Para nós terminarmos aqui, no Livro dos Espíritos, a gente costuma ter emblematicamente em mente a primeira pergunta, não é? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas agora a gente vai para o finalzinho do livro. A última pergunta do Livro dos Espíritos é a derradeira, que é um comentário de São Luís, um espírito que muito ajudou Allan Kardec. A pergunta é o número 1018, que diz assim: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? O reino de Deus vai se fazer mais presente sobre a terra? O reino de Jesus, que nós estamos falando nesta tarde, vai ter espaço mais natural entre nós? A resposta, uma parte, porque ela é longa: o bem reinará sobre a terra quando? O bem reinará sobre a terra quando? Entre os espíritos que vêm habitá-la, nós, por exemplo, os bons vencerem sobre os maus, a bondade prevalecer sobre a maldade. Então, estes bons espíritos farão nela reinar o amor, a justiça,
a caridade, que são a fonte do bem e da felicidade. Muita paz, meus amigos, muita luz, para que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Na semana que vem, continuaremos com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até mais!